Olá pessoal, eu me chamo Thiago Baldu, eu estou aqui convidado pela Giongo, né, com muito orgulho, com muita honra, muita alegria de estar com vocês conduzindo um processo de consultoria, de análise, desenvolvimento, compreensão de marca e cultura. Eu estou colocando esse vídeo aqui para fazer algumas explicações em relação a esse formulário que a gente vai responder e em relação a todo esse processo que a gente tá seguindo, tá? Breve eu estarei aí presencialmente com vocês. Vou poder conhecer cada um de vocês, apertar a mão de vocês, vai ser muito legal. Então eu queria fazer só algumas explicações sobre esse formulário. Eles são algumas perguntas que a gente está elencando. Agora, quando eu digo algumas, né? Quando você for ver, ele tem o quê? Ele tem 18 perguntas sobre marca, ele tem 18 perguntas sobre cultura, e é um formulário que você precisa dedicar atenção a ele. Você precisa, né, ler as perguntas, poder responder com toda sinceridade, para que a gente possa fazer esse levantamento. Então, assim, a gente sabe que ele não é um formulário de respostas muito simples. Ele é um formulário de respostas que você vai precisar pensar um pouco em cada uma daquelas perguntas para responder. Não existe resposta certa nem resposta errada. O que existe é a sua resposta, o seu ponto de vista. Inclusive, ele é um formulário que ele é 100% anônimo, então todas as respostas vão ser coletadas, né, sem a gente saber exatamente quem está respondendo, exatamente porque a gente quer preservar a sua privacidade na sua resposta e que você responda com a maior sinceridade possível, porque é muito importante a gente ter o seu ponto de vista em relação a toda a empresa, aquelas perguntas que a gente está mapeando, que são de algumas áreas, tá? Então, apesar de ele ser um formulário que ele é 100% anônimo, a única coisa que a gente pergunta é qual a unidade que você atua, né? Qual a área de atuação, então se é da Giongo Óleo e Gás, ou se é da Giongo Agropecuária, né? Ou se é da parte pessoal de escritório, administrativo e tal. E também a gente pergunta só o nível hierárquico, a posição na empresa, exatamente para conseguir entender se existem diferenças de visões conforme essas diferenças nas colocações, nas posições de cada pessoa. Então, falando um pouco mais sobre as perguntas que a gente está mapeando, a ideia é que você responda baseado no que você vê hoje. Porque geralmente nesses tipos de questionário que a gente responde, a gente tende a responder aquilo que a gente imagina, o que a gente gostaria de ser. Mas é importante a gente entender o momento atual do negócio. Então, a gente queria que você respondesse o que você está vendo hoje, exatamente para que a gente possa entender quais são os pontos que a gente pode melhorar e quais são os pontos que são bons que a gente pode reforçar. E aí eu sugiro que você tire um tempo de qualidade, um momento que você não esteja ocupado com ligação, ou esteja ocupado fazendo alguma coisa ou outra tal, que você pare um tempo, que seja um tempo de qualidade, para que você possa ler as perguntas, refletir sobre elas. E também, essa dica que eu dou é para líderes e subordinados, né? Para todo mundo. É que quando um subordinado seu estiver respondendo, ele estiver com dúvida, às vezes tem perguntas que tem algumas palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, porque são palavras que têm a ver com cultura, têm a ver com marca, e talvez não faça parte do seu cotidiano. Que você possa perguntar para alguém, né, o que aquilo significaria. Eu vi essa pergunta aqui e não entendi o que ela quer dizer. O que você acha que quer dizer essa pergunta? Não que a pessoa responda por você essa pergunta, por favor, mas que ela esclareça o que aquela pergunta quer dizer para que você possa, você mesmo, responder, colocar a sua pontuação. A gente está fazendo perguntas totalmente fechadas, ou seja, você vai pontuar de 1 a 5 se você discorda totalmente daquela afirmação ou concorda totalmente. Por exemplo, uma primeira pergunta seria: consigo explicar facilmente o propósito e os diferenciais da nossa marca? Então, se você consegue explicar isso aí, você consegue entender e facilmente, né, explicar os diferenciais da marca, você coloca eu concordo totalmente, coloca no 5. Se é mais ou menos, você marca no 4. Se você fala nem para lá nem para cá, você bota no 3. Se você acha que está mais para discordo, coloca no 2. E se você discorda totalmente, você marca 1. Essa é a escala que a gente quer para todas as perguntas. Você simplesmente vai marcando. O que você tiver de dúvidas, você pergunta para alguém sobre a pergunta, sobre o que a pergunta quer dizer, mas não que a pessoa deva responder a essa pergunta, mas ela esclarecer o que a pergunta quer dizer, para que você, com o seu ponto de vista, de onde você está, você possa dizer a sua opinião sobre aquilo. O que a gente está fazendo é pegando a média de todas as respostas, agrupando, entendendo onde tem pontos de melhoria e onde tem pontos de reforço, né? Pontos positivos de reforço dessa nossa identidade, tá bom? Então, conto contigo, conto com suas respostas, conto com a sua colaboração e a sua opinião é muito importante, de verdade. Isso é um trabalho
que poucas empresas fazem, de ouvir os seus funcionários, ouvir os seus colaboradores, ouvir as pessoas, entender qual é a opinião delas em relação ao negócio. E é isso que a gente está levantando, porque a gente está numa busca por melhoria constante, para que na Giongo a gente tenha ainda mais motivação, alegria, empolgação, energia por estar trabalhando, tá bom? Conto com vocês, muito obrigado e nos vemos em breve.